E olha só, quem já me faz companhia aqui no programa, mais uma vez, Juliana Pinheiro. Tudo bem com você? Joia, Tito. Então tá bom. Que bom recebê-la sempre, né? Eu adoro estar aqui, você sabe disso. Que bom. Ju, vamos falar agora sobre tarefas de casa. Eu acho que é um momento onde as crianças estão enfrentando descobertas novas, porque não tem professor, não tem aula, mas eu tenho que fazer tarefa. Como assim? E os pais também têm um novo desafio, que é conviver com esse filho, fazendo tarefa de casa, e aí, na verdade, se perdendo um pouquinho nessas histórias todas. Antes de tudo, eu quero que você comece a conversar com a gente sobre ensino à distância e também o ensino presencial. Existem diferenças entre eles, mas os dois têm algo positivo, não é? Com certeza. Eu coloco muito, né, que a gente não tem como comparar o presencial e o à distância. Todos dois, eles têm as suas especificidades e têm as vantagens e desvantagens. Sim. Tanto que nesse momento agora, eu escuto muito pacientes, por exemplo, colocando que alguns preferem, estão se adaptando melhor. Eu falo até meu filho. Meu filho, ele está adorando estudar online, ele se adaptou super bem, está indo bem. Em compensação, tem outras crianças que estão tendo bastante dificuldade, que não estão conseguindo se organizar. Então, depende de vários fatores aí. Sim. Inclusive, a questão da própria dificuldade. Crianças que já têm dificuldades de aprendizagem, no online, vão continuar tendo dificuldades de aprendizagem. Talvez um pouquinho mais agravadas, mas continuarão tendo. Sim, e vão agravar por conta da mediação. Porque aí o professor que faz a mediação, coloca a carteira do aluno do lado da dele, que está ali acompanhando mais de perto aquela dificuldade, que está dando um monitoramento maior, ou até mesmo as terapias, os acompanhamentos, nós todos estávamos com as terapias suspensas. Sim. Então, esses acompanhamentos que dão suporte para essas dificuldades também não estavam acontecendo. Então, lógico, a dificuldade ela vai aparecer mais, ela vai ressaltar. Segundo ponto para essas dificuldades, a família muitas vezes não está preparada para receber a quantidade de atividades e até mesmo a estrutura, que é diferente de chegar e fazer a tarefa, 30 minutos, do que a quantidade de atividades como se fosse da escola. Porque agora é um vídeo, a professora está no vídeo, e aí ela passa a tarefa, e aí eu tenho que assistir o vídeo, depois eu tenho que fazer a tarefa. Então, demanda uma atenção e uma organização familiar diferente. Então, não é a questão do ser online ou ser presencial. A questão é a estrutura que nós temos. Então, todas duas têm benefícios. O que nós temos que entender? O momento que nós estamos passando é isso que nós temos. Então, não dá para a gente poder culpar, julgar, reclamar. Não. É o que nós temos. O que a gente precisa? Fazer o melhor possível. Então, tanto as escolas fazer o melhor que elas podem para dar de conteúdo de qualidade, de dar estrutura para essa família, dar suporte para que isso realmente aconteça, uma aprendizagem, e a família dar esse suporte em casa para que a criança consiga aprender. Ah, mas eu não sou professora, eu não sei. Tudo bem, a gente sabe disso. Ali a mãe não vai fazer o papel de professora, ela vai fazer o papel de mãe. Mas ela precisa criar uma condição dentro de casa para que essa criança aprenda. O que é essa condição? São aqueles pontos que a gente estava conversando. A gente estava conversando antes sobre alguns pontos específicos e necessários, na verdade, para essa criança ter um pouquinho de noção ou facilitar na hora de fazer essa tarefa de casa, né? Porque a gente sabe que as mães não são professoras, muitas delas não têm esse conhecimento. Não precisa antes de falar disso, eu quero que você pontue para a gente, porque tem mães que chegam em determinado momento, tem uma tarefa de matemática, tem uma tarefa de química, que precisa ajudar ali o aluno, mas a mãe não sabe fazer aquilo. O que ela deve fazer, Ju? Então, essas questões assim do conteúdo, é por isso que a gente vem trabalhando com a criança desde muito cedo para que ela gere autonomia para ela buscar esse conhecimento. Se ela vem com uma lacuna muito grande em relação ao conteúdo e a criança está com uma dificuldade muito grande de conteúdo, a gente precisa de um professor para auxiliar ela, porque provavelmente não é só uma dificuldade de
compreender, provavelmente, aquele conteúdo específico. Ela já vem com uma dificuldade de compreender o processo. Então, para chegar naquela situação, então vamos dizer que ela não compreendeu a divisão, mas na verdade ela não compreendeu nem a soma, nem a adição. Então ela não compreendeu a adição, a subtração, e aí vem todo um processo. E aí não adianta a mãe sentar e tentar explicar a divisão, porque não é a divisão que ela não entendeu, é o pensamento lógico matemático. Então a gente vai precisar retomar todo o pensamento com ela e fazer até ela chegar na divisão. Então não é um conteúdo específico, é entender qual é essa dificuldade. Por isso é importante as avaliações profissionais, é importante os acompanhamentos para identificar isso. É pontual a dificuldade? É só naquele conteúdo? Ou é uma dificuldade que está vindo já de outros conteúdos e que ali a mãe não vai dar conta? Não vai ter como, porque ela também não tem o conhecimento para fazer aquilo. E nem que ela tenha o conhecimento para ela, ela não vai ter as ferramentas para trazer lá do outro pensamento das lacunas. E vamos dizer que é pontual, é só aquele conteúdo que a criança ou adolescente não sabe e a mãe não tem esse conhecimento para explicar. Sim. Tudo bem, primeiro, nesse momento, a maioria das escolas estão dando algum tipo de suporte. Se não tem esse suporte, procurar com a própria criança desenvolver o pensamento dela então. Então vamos sentar juntos e vamos lá. Como você acha que é? Onde a gente pode pesquisar? Porque provavelmente está num livro, ou buscar um outro vídeo, ou algum outro material. A internet também está disponível para isso. Procurar sites válidos, mas que tenham algum outro recurso que possa auxiliar nessa autonomia da busca desse conhecimento. Tá? O que a gente diz? Quanto mais velho, mais autonomia essa criança tem que ter. É esse o nosso papel enquanto pais também. É ir desenvolvendo autonomia. O que não significa que autonomia é eu chegar para a criança, jogar o caderno e falar, agora faz sua tarefa. E se vira. E se ele tem a dificuldade e não tiver um monitoramento, ele vai chorar, ele vai dar problema, ele não vai fazer, ou ele vai enganar e enrolar os pais. Sim. Eu preciso, enquanto pai, o meu papel parental é o acompanhamento. Então, sim, eu preciso ir lá acompanhar, ver como está, procurar orientar, mas dando o máximo possível de autonomia para que ele busque a resposta, para que ele busque entender se ele não tiver uma dificuldade anterior. Tá. Ficou claro isso da dificuldade? Porque senão a lacuna ali, eu não vou cobrar dele uma coisa que ele não tem repertório para fazer. Tá, e aí, por isso que a gente precisa desses aspectos que precisam ser cumpridos. Por exemplo, definir um lugar de estudo e ter um cronograma são essenciais. São essenciais. Por vários motivos. Porque isso a gente escuta, acho que desde que a gente é criança, né? Você tem que ter um lugar específico para estudar. Eu preciso dizer para vocês uma coisa. Até os arquitetos, quando vão montar um quarto de jovem e tudo mais, tem essa bancada aqui que é para estudo, né? Então, já se tem essa ideia há muito tempo. Sim, e monta a bancada e normalmente não se estuda na bancada. Se estuda na cama, se estuda em qualquer outro lugar. Mas o que acontece? Por que é importante? Eu preciso ter um local onde o meu cérebro se programe que ali é para estudar. Porque se eu vou estudar na cama, o que meu cérebro tem como referência da cama? Dormir. A cama é para relaxar, não é para estar atento para estudar. Se eu vou estudar lá no sofazão lá da sala... Onde tem a televisão? Para que meu cérebro está conectado ali? É para assistir TV, para outras coisas. Então eu tenho que biologicamente estar preparado para começar a dar o start para estudar. Por isso eu tenho que ter um local específico para o estudo. Esse local tem que ter condições para isso. Ele tem que ser iluminado, ele tem que o ambiente tem que estar adequado, não pode ser nem muito abafado, como qualquer outro. Tem que ter uma organização nisso tudo também. Organizado, porque como é que eu estudo no meio de uma bagunça? Se está tudo bagunçado, eu não acho o meu material, eu não acho as coisas, eu não vou conseguir manter uma atenção focada, concentrar no meu estudo, organizar o meu estudo, se eu estiver numa bagunça. Então, isso não são questões que a gente coloca como se alguém inventou, falou que é assim, e eu vou fazer do meu jeito. Não. É biologicamente necessário. E quando a gente fala de cronograma, também é porque o meu corpo vai acostumando com aquele horário. A gente não acostuma com o horário de acordar? Costuma. Nem precisa, às vezes, do despertador, o corpo da gente já não acorda. É a mesma coisa. Se eu tenho um horário, o meu corpo acostuma. Então, meu cérebro já vai preparando, porque naquele horário eu vou
acionar, porque eu vou precisar da atenção, eu vou precisar do raciocínio, eu vou precisar... Então, ele já se prepara para aquelas atividades. Se eu estudo um dia, numa hora, e daqui a pouco, no outro dia, eu não estudo, isso prejudica a minha rotina, inclusive, para que o meu cérebro se organize. Olha o tempo que eu perco de energia até ele concentrar, se preparar para começar a estudar. Isso é um papel dos pais nesse momento, de realmente definir um lugar, você vai estudar aqui, a gente vai preparar esse espaço para que isso aconteça, montar esse cronograma, o que fica melhor para você, que horário que você gosta mais de estudar. E ir organizando tudo isso é uma tarefa de pai também. Isso é fundamental, que o pai faça esse monitoramento e que o pai lembre disso. Porque às vezes a criança está assim, lá no vídeo dela, e a criança está com 9, 10, 11 anos, ela não tem ainda a maturidade biológica de falar, opa, 2 horas da tarde, vou desligar o meu jogo, vou lá estudar. Não, eu posso estar lá no meu trabalho, mas eu posso parar e falar, fulano, que horas são? Sim. 2 horas. O que você tem 2 horas? Eu tenho que estudar. Eu não preciso falar, vai lá estudar. Eu posso fazer ele pensar, mas peraí. Fazer com que isso aconteça. Eu tenho que ajudá-lo, pelo menos nos primeiros momentos, até aquilo ali. Depois ele vai gerar um hábito e ele realmente vai começar a fazer aquilo naturalmente. Mas eu preciso monitorar isso. Verificar se ele realmente está fazendo, verificar se realmente ele está no local adequado. Mas eu não estou em casa, eu trabalho o dia todo. Vamos criar uma estratégia, então, que a gente possa fazer isso com ele de uma forma que viabilize isso, mas que é importante. E, primeiro, colocar para a criança a importância disso. Explicar para ela por que a gente está pedindo isso e não simplesmente como mais uma regra, mais uma ordem de que tem que ser assim. Explicar por que aquilo ali vai ser importante para ela naquele momento. Elogiar a criança. Então, e aí como que a gente vai fazer esses reforçadores para que ela continue? O elogio, que a gente já conversou aqui algumas vezes. A partir do momento em que eu elogio o comportamento, por exemplo, ele desligou o videogame, foi lá sentar para estudar, eu fico muito orgulhosa quando você senta para fazer suas atividades, quando você senta para fazer sua tarefa. Me dá uma sensação de bem-estar, produz dopamina, serotonina. A tendência de eu repetir aquele comportamento é muito maior. Eu vou, a partir do momento, elogiando. Uma outra questão, eu posso e devo reajustar cronogramas sempre que necessário. Não é porque eu fiz um cronograma que ele vai ter que viver a vida inteira com aquele cronograma. Se eu vejo que não está dando certo, ele não está dando conta de cumprir ou eu não estou dando conta de manejar, senta de novo, reavalia esse programa. Veja, então, vamos pensar, não está funcionando, filho, não está dando certo desse jeito. Como que a gente pode pensar, então, uma forma para dar certo? Como que a gente pode, que horário que vai ser? E que isso seja ajustado também. Mas desde que seja cumprido. Porque a partir do momento em que eu coloquei, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido. Coerência e coesão em cima das regras que a gente estabelece. Tá vendo? A tarefa de casa, ela tem que acontecer, né? Mas desde que você faça algumas rotinas, né? Algumas regrinhas para que ela aconteça, você vai perceber que ela vai acontecer de uma forma muito mais tranquila aí na vida de você, pai, mãe, mas também do aluno, né? Do seu filho. Porque ele tem condições, tem um cronograma, tem uma rotina, sabe o que vai acontecer e aí o cérebro vai acostumando com tudo isso. Um detalhe, a gente gasta mais tempo e energia no início para poder coordenar isso. Mas... Depois que isso coordena, para aquelas brigas de que você não faz sua tarefa. As brigas que gastam muito mais energia, que dão muito mais trabalho depois. Então a coisa vai fluir muito melhor, vai ser muito mais saudável emocionalmente para todo o contexto familiar. Incrível! Adoro quando ela vem aqui falar sobre pais e alunos e como o nosso cérebro trabalha também e aprende, tá? Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.